E aqui se diz: recentemente foi exposta a intenção de, nas terras do Sol e nas terras da Irmandade, haver uma forma de vida mais simples possível. Isto foi dito, que esses dois novos setores de Figueira tomassem muito cuidado para não complicar as coisas lá e para ter uma vida a mais simples possível, que é para a gente não ficar o dia inteiro em função de coisas para nós, mas que a gente fizesse o trabalho de reconstrução do planeta, o trabalho de estimulação das almas, o trabalho de união com os reinos da natureza, com o reino espiritual, com o reino dévico, enfim, que a gente tivesse tempo e possibilidade de se ocupar destas coisas. E como nenhum de nós está dispensado de fazer os trabalhos práticos, materiais, técnicos, que são próprios aqui da sustentação, da manutenção da vida de superfície, ninguém está dispensado desses trabalhos aqui na superfície da Terra. Nós teríamos que simplificar ao máximo este tipo de trabalho para ele não nos ocupar o tempo todo e a gente não deixar de fazer as coisas principais. E aí a pessoa pergunta: em que aspectos isto poderia acontecer? Parece, diz a pessoa, que a dinâmica na Figueira, que o dia a dia já está por demais complexo. E como seria para nós simplificarmos isto? A alimentação seria mais simples? Os grupos seriam menores? Haveria mais gente em retiro? Bem, nós vamos nos tornando simples quando vamos renunciando aos processos da nossa personalidade e quando vamos ficando coligados com o nosso eu interno. Porque o nosso eu interno é muito simples. Então, se nós estamos buscando esta interação com o nosso eu interno, uma das primeiras coisas que acontecem é que a gente vai ficando simples. A gente vai se ocupando de algo que é simples, que é essencial, que é puro. Então isto vai simplificando, isto vai modificando a vida. Então não se trata de buscar simplicidade em alimentação, em grupos, em retiro, nada disso, não se trata de nada material, mas se trata de nós estarmos o mais em contato possível com essa realidade interna, que é para nós manifestarmos esta simplicidade, para nós manifestarmos esta economia. Porque aqui se trata de uma economia da energia, que se trata de lidar com a energia, lidar com tudo com economia, isto é, de nós não estarmos usando nem abusando das coisas. Isto tudo traz simplicidade. Então, se nós não necessitamos de uma coisa, não tem por que tê-la, não tem por que procurá-la. Porque você vai buscar uma coisa que você na realidade não precisa, aquilo não vai simplificar a sua vida. Aquilo vai complicar a sua vida. Então, em princípio, nós já temos muitos consensos entre nós que simplificam a vida. Mas este contato interno é que coloca isto numa verdadeira realidade. As etapas que os seres humanos viveram até agora, não sei se foram de simplificação, como se está pedindo nesta época e nesta etapa. Porque nas etapas anteriores, nós como seres humanos, como seres encarnados aqui na Terra, nós passamos por etapas que não eram simples. Era aquela etapa da condensação atômica, para nós ficarmos condensados, irmos ficando materializados. Depois passamos pela etapa de formarmos as nossas células físicas, as nossas células sutis. Aí começamos a tomar corpo físico como humanidade. Depois começaram a ser formadas e a surgir as glândulas endócrinas
começou a vir o sangue começou a circular. Então nada disso era muito simples, isto eram coisas bastante complexas, que tinham coligações com muitos mundos, com muitos modelos de seres, de homens. Então não era nada simples a formação do homem, a formação dos corpos do homem. E depois das glândulas endócrinas começou a formação do sistema nervoso. Não tinha nada de simples isto, do ponto de vista da simplicidade que nós podemos buscar agora. E enquanto isto tudo estava sendo formado, o homem já estava vivo, o homem já estava dentro deste processo. Então o processo do homem era um processo, não digo complexo, mas era um processo elaborado com todas essas coisas em formação. E depois começaram a surgir os centros etéricos. Então o arcabouço da vida do homem não era simples. Era uma sucessão, um conjunto de coisas para se chegar numa densidade material, em corpos materiais, que fossem aptos a viver neste mundo e a desenvolver a matéria neste mundo, matéria que compõe esses corpos. Então, todas essas coisas que eram complicadas já terminaram. O corpo está feito, o corpo está formado, ele já tem a forma, a estrutura, ele já tem tudo o que precisa para viver a vida material. E para na vida material ele manifestar, ele irradiar a energia da alma, a energia da mônada, e para ele ser um colaborador da hierarquia. O homem hoje está preparado para isso. Agora chegou o momento da simplicidade, porque tudo isso está feito. E aqui na vida física nós teríamos que simplesmente usar isto tudo sem complicarmos. E para isto nós teríamos que basicamente nos libertar das nossas recordações. Não há possibilidade de você viver com simplicidade guardando recordações. Então, isto aqui é a chave, isto é o ponto. Como nós passamos tantas etapas criando e sendo construído em todos esses setores, agora nós teríamos que esquecer isso tudo é impossível, esquecer todo esse trajeto é impossível. Mas teríamos que nos liberar da recordação de tudo isto e de tudo o que se passou durante todo esse nosso progresso. Então agora chegou o momento da simplicidade, de sermos simples, que é para nós atuarmos como tivermos que atuar. E se nós guardamos recordações, se nós ficamos pensando no passado, se nós estamos tendo em mente o que se passou, enfim, guardar recordações, isto impede basicamente que você seja simples. Porque qualquer recordação que você tenha, isto já está complicando a coisa que está acontecendo naquele momento e que é uma coisa nova. A recordação, até do que se passou no momento anterior, isso está complicando a sua vida. Porque o que se passou já está assimilado no fato de agora. O que está se passando agora, neste momento conosco, já traz tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivemos, traz tudo aquilo que nós temos para viver. Então não haveria realmente necessidade real de você estar recordando nada. Então isto é o que faz a vida complicada. Então não adianta você simplificar a comida, não adianta você simplificar cada um ter só 2 mudas de roupa. Não é essa assim. A simplificação é você esquecer o que se passou, é você não ficar atrelado, é você não arrastar aquilo que se passou no momento anterior. É você se liberar disto tudo e você estar ali vivo, desperto, diante do momento presente. É aí que a coisa fica simples. Então, se você está num trabalho como esse, pensando no tempo em que você era dentista, ou no tempo em que você era casado, ou no tempo em que você morava em outro lugar, isto tudo complica a sua vida atual. Isto tudo entra aqui como complicação, principalmente no plano mental. Porque o que está aqui agora
não é o que você viveu antes. O que está aqui agora é uma síntese de tudo o que se passou com você, de tudo o que se passou com o planeta até hoje. É uma síntese que está aqui. Então ela é simples. Agora, se você começa a trazer para este momento presente toda esta recordação, recordação de fatos que depois são coisas grosseiras, então você traz para dentro disto a recordação do que se passou no momento anterior, você já está rompendo com esta simplicidade. Você já está complicando isto que é tão simples, isto que é tão espontâneo e isto que viria por si. Agora, além de nós estarmos com muita cautela, para, se possível, estarmos atentos ao que acontece agora, sem nem pensarmos em ontem, sem nem pensarmos no que aconteceu há pouco, acho que em alguns momentos a gente é capaz disso, mas não o tempo todo, porque o vício é muito forte de pensar no passado, Então aqui tem que treinar, é você ir soltando isto, como se isto nada tivesse existido. Você não está renegando nada, porque o que se passou está sintetizado em você, você é produto do que se passou. Agora, além disso, você ficar pensando no que se passou, aí começa a complexidade. Aí por isso que as pessoas são tão complexas e que tudo é tão complicado. Porque não são capazes de viver inteiramente aquilo que está acontecendo no momento. Um comportamento que ajuda muito você simplificar, liberar toda esta recordação e você ficar tranquilo e quieto no momento presente, é você saber calar e você saber observar. Porque se você observa sem estar calado, você vai contaminar tudo aquilo que você está observando. Agora, se você está calado com a mente, não está comentando, e se você está calado e observando e atento, isto é a forma de você ter condições de ir se liberando desse passado e de ir se liberando de toda esta coisa que te complica inutilmente, porque a vida não precisaria ser isto. Então, nessas terras do Sol e nessas terras da Irmandade, nós seríamos convidados não só a ter comida simples e roupa simples e tudo muito simples, porque isso é parte material, isto é uma consequência, isto vem por si se a gente fica realmente simples. Uma pessoa simples não pode ter uma vida externa complicada. A vida externa é complicada porque a pessoa não é simples. Nós somos convidados a, nesses setores, treinar muito isto, ficar com isto muito presente. Apenas vem uma recordação, tira dela aquilo que é necessário naquele momento e deixa o resto, joga fora. Não fica pensando, não fica recordando, não fica reconstruindo. Isto é muito importante nesses dois novos setores de Figueira, se a vida tem que ser simples. Então, se nas terras do Sol e nas terras da Irmandade souberem se liberar das recordações, então lá vai ser mais simples. Eu não sei como. Depende do grau de liberação da recordação destas pessoas. É disto que depende. Enquanto você tiver em mente o que se passou, as coisas estão complicadas. E aí isto vai refletindo em tudo, até na arrumação da casa. Talvez em cima desta mesa não precisasse ter nada, pudesse ter só uma tábua aqui e nada mais. Mas não é essa a realidade. E saber observar, não é você observar e já formar juízo. É você observar para ver o que ali manifesta, o que ali emerge. Porque você observar e colocar já o seu comentário, isto não é o observar que liberta, não. Isto é o observar que te enche de mais conhecimento, que te dá mais notícias sobre uma coisa, mas não te liberta, não te simplifica. O observar que simplifica é aquela forma de você captar e não fazer nenhum comentário a respeito daquilo. Só captar, só observar, só registrar
acrescentar nada ali. Tem muito trabalho aqui, hein, nesta simplificação da vida. Muito trabalho mesmo. Então essas terras do Sol e essas terras da Irmandade têm todo este programa. Parece que o programa é plantar, que o programa é arrumar casa, que é construir, que é tratar dos animais. Sim, tudo isso é também o programa, mas o programa não é esse. O verdadeiro programa é simplificar. O verdadeiro programa é a simplicidade, para você chegar naquilo que é real, naquilo que realmente tem que ser, no momento atual. E não você fazer hoje uma coisa como se fazia antes, uma coisa de ontem. Você começar a viver hoje o que você já viveu. Quer dizer, tudo isso é falta de simplicidade, tudo isso é complicação. E nessas terras nós teríamos que realmente ser simples. Nós perdemos o dia todo com coisas que são próprias do homem, são próprias da vida. E nós teríamos que ir nos liberando destas coisas, teríamos que ir realmente nos desvencilhando destas coisas. Então, o princípio é esse. Agora, é preciso, além disto, não? Nós temos conosco uma intenção muito firme de estarmos identificados com a consciência única. Porque a consciência única é a síntese de tudo. Então, embora a gente esteja lidando com tantas coisas diversificadas, lidando com situações e com pessoas tão diferentes, com tarefas tão diferentes, estando em graus evolutivos tão diferentes uns dos outros, para isto não se tornar complicado, para isto ser realmente simples, com todas essas circunstâncias, precisa que a gente tenha uma intenção muito firme de estarmos coligados com a consciência única e não com este ou com aquele, com isto ou com aquilo. Isto tudo é o que vai complicando, isto vai acentuando toda esta falta de síntese. Então nós podemos viver tudo isso que estamos vivendo. Temos mesmo que viver, o nosso papel neste momento é esse. Mas precisa uma intenção firme, interna e externa também, de nós estarmos identificados com a consciência única. Então, tudo aquilo que não é a consciência única, tudo aquilo que não é a coisa total, a gente usa e logo solta, e logo se libera. Porque senão nós vamos ficando complicados, vamos ficando complexos. Imagina, se você tem que lidar com centenas de pessoas, se você estivesse coligado e interessado na consciência de cada uma, onde é que você ia parar? Se você tem muitas tarefas diárias, se você tem tudo aquilo que é a vida externa diversificada, e se você está envolvido com isto, onde é que você vai parar? Se cada um que entra aqui na sala, você olha para ele como se ele fosse um ser separado, com todos os comentários que você faz, onde é que você vai parar com isto? Nós teríamos que ter realmente esta intenção firme de estarmos na consciência única, de estar colocando tudo aquilo que captamos dentro daquela consciência. Então tudo aquilo que você absorve, tudo aquilo que te chega, tudo aquilo que te acontece, todo mundo que você encontra, todas as coisas que você faz, você pega aquilo e coloca dentro da consciência única. Certas pessoas diziam, põe na mão de Deus, essa frase popular, ponha na mão de Deus. Não há quem não entenda isto. Então, você pega isto e põe na consciência única, você inclui isto na consciência única. Você considera a consciência uma e tudo aquilo que para você parece separado, você põe lá. Então não tem como você se desentender com uma pessoa, porque no momento em que você percebeu a pessoa, você já pôs a pessoa lá. Dali por diante, a pessoa pode fazer o que ela quiser, que já não te toca mais. Você já colocou, você já fez o que podia com ela. Você já fez com ela a única coisa real. Você pegou a pessoa e pôs na consciência única. Dali por diante,
o que a pessoa pode fazer que pode te tocar? Se você já colocou na consciência única, percebe como é que se simplifica a vida? Não é com comida, nem com roupa, nem com móveis, nem com casa. Se você simplifica a vida, quando você vê uma consciência só. E tudo que está acontecendo, tudo que está te envolvendo, você inclusive, tudo e todos você põe lá. Se você pega as coisas e põe lá, aqui pode acontecer o que for, que no fim vai estar bem. Então você pôs lá. E tudo que se passa aqui, você colocou lá. Então é lá que você está vivendo. Assim a vida se torna simples. Assim tudo se torna simples, porque tudo o que acontece não tem o mesmo efeito que tem se você está todo fragmentado, se você está todo dividido e está lidando com consciências separadas. Com coisas separadas, aparentemente você está lidando mesmo, mas a sua consciência não deve estar nessa fragmentação. Essa ideia, não de você estar nessa intenção firme de estar nessa consciência única e de colocar tudo nessa consciência única, seja o que for, isto pode ser interrompido ou pode ser disturbado, isto é, dificultado, não? Por aquilo que nós chamamos de pensamentos nossos errantes, esses pensamentos que o cérebro faz, esses nossos hábitos, esses nossos gestos, enfim, tudo que não é isso, tudo que não é essa unidade. E isto, embora aconteça, embora fique acontecendo, não devia nos distrair de estar nessa unidade, de estar nessa consciência única e realmente pondo tudo lá, realmente colocando tudo lá. Porque é lá que as coisas se fundem, é lá que as coisas sintetizam, é lá que então, portanto, que o conjunto, que o todo evolui. Quem começou a fazer isto, quem começa a fazer isto, é logo encarregado de uma tarefa, é logo encarregado de um trabalho e de um serviço. Ele é encarregado disso pela hierarquia. Então, quando o nosso trabalho nesse campo está já avançando, quando já está começando a existir, embora embrionário, esse trabalho vai evoluir é com o serviço que nós vamos prestar. Então, logo que isto começa na nossa vida, logo que esta simplificação começa a entrar na nossa vida e na nossa consciência, nós recebemos uma tarefa. No princípio, uma tarefa mínima, uma tarefa parcial, mas recebemos uma tarefa. Então, o sinal de que isso está acontecendo, que o nosso ser está se unificando, o sinal de que nós estamos começando a ficar simples, é que nós recebemos uma tarefa do plano evolutivo. E aí nós temos que estar muito atentos porque esta tarefa que vem, esta tarefa é aquilo que vai dar a energia e que vai possibilitar que esta união de consciência não se interrompa. É através do serviço que isto vai continuar. Porque isto começa com esforço nosso, isto começa com a nossa experiência, mas depois chega num certo ponto, você não pode continuar fazendo esta unidade, esta simplificação, porque você não consegue. Mas aí é que entra uma tarefa. E a energia da tarefa é aquilo que vai te dando a possibilidade de desenvolver esta unificação. E nós precisamos, diante da tarefa que chega, e diante desta oportunidade que vem, de nós estarmos lidando com uma energia que não é para nós, uma energia que é em benefício do plano evolutivo, nós temos que ter cuidado no lidar com isto, não deixar entrar aí, mais do que um tanto, a nossa mente analítica. Então, em geral, a tarefa nos é apresentada, o serviço é colocado nas nossas mãos e a mente analítica entra aí. Quando a mente analítica entrou, uma parte já desviou. Já não é mais aquilo que era no original. Porque a mente analítica entrou. E a mente analítica não é para isto. A mente analítica não é para afastar
aquilo que é a dádiva original do serviço. A mente analítica é para a gente ter discernimento durante o trabalho, durante o serviço. Mas essas oportunidades de serviço são muito sutis. E essas oportunidades de serviço estão tão misturadas com a nossa vida que nós mal as percebemos. E se ali entra a mente analítica antes do tempo, você, sem perceber, vira as costas para uma oportunidade de serviço. Porque o serviço, a tarefa, nem sempre é compreendida de imediato. Ela é uma coisa nova. Ela é uma coisa com a qual você vai aprender a lidar. Então, se você ali coloca a mente analítica, a tua mente analítica é a tua experiência mental. Você coloca diante de uma coisa que está buscando em você um resultado completamente novo, a tua mente analítica te impede de dar este passo. Então, o serviço, o trabalho, é uma coisa que, em princípio, nós não esperávamos. Nós não contávamos com isto. Não é nada daquilo que nós pensávamos, imaginávamos, idealizávamos. Então, a mente analítica, quando entra aí, ela é um perigo. Ela deve entrar depois, quando você já assumiu, quando você já está dentro da coisa, aí sim ela é necessária para você discernir, para você aplicar da melhor forma possível tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, para você, enfim, ter um discernimento. Agora, nem sempre a nossa capacidade de analisar e de discernir, que nós desenvolvemos durante tantos milênios, nem sempre isto é aplicável para uma coisa nova que está acontecendo agora. Então, por isso que a mente analítica, diante da oportunidade do serviço, é um obstáculo. Precisa que seja uma mente analítica muito purificada. E assim mesmo, ela tem aspectos que reagem diante do novo. Aí precisa entrar um outro aspecto nosso, não a mente analítica. Então, a simplificação, a simplicidade, tem tudo isto incluído. Agora, se algum de nós já conseguiu detectar a aproximação de um serviço, a aproximação de uma tarefa, ou se já recebeu uma tarefa, saiba que isto é o caminho, que isto é a chave para a sua união superior, a sua síntese, a sua simplificação acontecer. Se isto é posto de lado pela mente analítica, você fica sem possibilidade de evoluir em união. Você fica sem a possibilidade de evoluir nesta unificação, nesta simplificação e nesta simplicidade. Então ficamos cada vez mais complicados. Porque quando o serviço chegou na vida deles, eles puseram restrições. A mente analítica não abraçou aquilo totalmente para pensar depois. Depois sim precisa, para você manter aquilo num certo nível. Mas se ela entra antes do tempo, pois não. Tudo está aí no pensamento de hoje. Pensamento de hoje, né? Não deixes a mente agir antecipadamente num trabalho a ser feito. Isto é de Sri Aurobindo. O poder que age em ti cuidará dele no tempo oportuno. É o contrário do que se ensina no mundo. É o contrário, é o oposto do que se ensina no mundo. Então, não deixes a mente agir antecipadamente num trabalho a ser feito. O poder que age em ti cuidará dele no tempo oportuno. A mente vem depois. A mente vem depois. Quer dizer, nós estamos falando em tarefas, em serviços que nos foram dados, que nos foram apresentados, dada a nossa intenção e dada nosso propósito de estarmos fazendo esta união superior. Porque não existe união superior sem serviço. Não existe. E serviço não é aquele que você quer fazer à sua maneira. Serviço é aquele que te é apresentado e que você aceita ou não. A mente vem depois. Isto é que é o pensamento do dia e que está aqui, evidentemente, na energia de hoje. Alguém tem mais alguma coisa?
a vida do eu interno, se você está interessada na vida do teu eu interno e viver conforme o eu interno, você, se estiver interessada, a sua vida vai mudando nessa direção. A sua vida vai se transformando e as coisas da vida interna vão começando a penetrar na sua vida. Às vezes lentamente, às vezes gradualmente, a vida vai mudando. A vida quer dizer a sua forma não de estar diante da vida. As coisas que você faz podem ser as mesmas, mas a vida está mudando porque a sua forma de fazer aquilo está mudando. Se você vê a transformação da sua vida, se você vê que a sua vida está se transformando por uma força que não é a tua, que as coisas estão se acontecendo longe do teu planejamento, isto quer dizer que o eu interno já está agindo, o eu interno está vivendo, o eu interno está organizando as coisas. E quando isto começa, quando isto toma impulso, você organiza uma coisa, quando você vê misteriosamente é desmanchado, que não era aquilo. Então você vê que está sendo já uma outra vida, uma outra coisa está entrando aí. Então, às vezes nós fazemos tantos planos, né? E ficamos desapontados quando tudo se desmancha. Nós ficamos desapontados porque nós estamos viciados com as coisas irreais. Quando você tem um plano e aquilo se desmancha, misteriosamente, aquilo quer dizer que a tua vida interna está entrando ali. A vida interna está entrando aí quando as coisas se modificam independentemente da sua vontade, do seu planejamento e do seu controle. Mas também isso pode acontecer aparentemente sob o seu controle. Se você já está muito afinado com a sua vida interior, se você está muito coligado internamente com a intenção do seu eu interno, então isso coincide com aquilo que você está conscientizando. Então nem sempre a vida verdadeira é uma surpresa para nós, nem sempre. Mas para isso precisa que a gente já estivesse sintonizado com ela. Então não é surpresa. Mas se não há uma certa sintonia, é uma surpresa total. Não tem nada a ver com aquilo que se esperava. Uma pessoa diz que ela vai e volta, que ela sabe qual é o caminho, mas que ela não assume. E como ela pode se ajudar? Esses que são assim vão acabar fazendo as coisas pelo cansaço. Acabam ficando cansados e no cansaço se rendem. Não é a única forma. Mas esses que dizem eu vou e volto, sei o caminho, mas não assumo, tem que ficar cansado. Aí ficando cansado, cai. E aí faz. É mais longo, porque até cansar custa.